Olá pessoal, vou continuar falando desse livro daqui, Deus e a Ciência, de Jean Guiton. Eu falei na primeira parte as ideias gerais do livro e abordei ali algumas questões ali que ele trata do Big Bang, né? Então, sobre essa questão do que o universo é cognoscível, então a própria física reconhece que menos de 10 a menos 43 segundos não se pode falar absolutamente nada. Então, quando se diz que o Big Bang se propõe a origem do universo, na verdade não, ele se propõe a partir de 10 menos 43 segundos em diante. Antes disso, não tem, ele não entra nessa questão, tá? E aí ele vai falar sobre a questão dos seres vivos, né? Você vai começar a falar no capítulo que começa na página 39. E ali vai falar então sobre as implicações para os seres vivos. Então ele cita uma experiência chamada experiência de Benar, na página 45. Ela é simples. Tomemos um líquido, por exemplo, a água. Aqueçamos num recipiente. O que constatamos? Que as moléculas do líquido elas se organizam. Elas se reagrupam de um modo ordenado para formar células hexagonais, um pouco semelhantes aos elementos de um vitral. Esse fenômeno, de certo modo inesperado, conhecido pelo nome de instabilidade Benar, deixou Prigogine muito intrigado. Por que essas células aparecem na água? O que poderia provocar o nascimento de uma estrutura ordenada no seio do caos? Aí o Jean Guiton responde assim: sou tentado estabelecer uma analogia entre a formação das estruturas minerais e a emergência das primeiras células vivas. Não haveria na origem da vida, no seio do caldo primitivo, um fenômeno de autoestruturação comparável àquele que se observa na água aquecida? Então essa é a tese dele. Na verdade, ele entende que essa ideia de que a vida surgiu do caos, né? Em meio a tantas combinações, piba, surgiu a vida. Na verdade, o Jean Guiton está dizendo, olha, parece que não é isso não. Parece que existe uma tendência à auto-organização, tá? Parece que existe essa tendência à auto-organização. Então, essa nova abordagem de ordem contraria o segundo princípio da termodinâmica, que diz que no decorrer do tempo, os sistemas fechados passam irresistivelmente da ordem à desordem, né? Esse princípio da termodinâmica foi formalizado por Carnot. Segundo ele, as gerações científicas que se seguiram, não havia a menor dúvida. O universo está em luta perpétua contra a irreversível ascensão da desordem. Mas não é o contrário que se passa com seres vivos? Se examinarmos a história dos fósseis, veremos que as organizações celulares elas transformam-se constantemente, estruturadas por patamares de complexidade crescente. Em outras palavras, a vida é a história de uma ordem cada vez mais elevada e geral. Ou seja, na medida que o universo reflui para o seu estado de equilíbrio, arranja-se, apesar de tudo, para estruturas cada vez mais complexas. De fato, a vida retira diretamente suas propriedades dessa misteriosa tendência da matéria para se organizar a si mesma, espontaneamente, para dirigir-se a estados incessantemente mais ordenados e complexos. Em cada partícula, átomo, molécula, célula de matéria viva, vive e atua incógnita uma onipresença. Existe uma estrutura que faz essa tendência para auto-organização. Aí ela fala com relação à questão do DNA, né? Qual a probabilidade dessas enzimas se juntarem no meio do caos e formarem uma estrutura como o DNA, por exemplo, a partir do caos, a partir da mera desordem, se organizarem e, num determinado momento, pimba, surgiu o DNA. Bom, Francis Crick, prêmio Nobel de Biologia, graças à descoberta do DNA, ele diz que, olha, não tem chance de ser acaso isso não. Ele fala assim, um homem sensato, armado de todo saber à disposição de hoje, teria a obrigação de afirmar que a origem da vida parece atualmente dever-se a um milagre. Tantas são as condições para reunir
a reunir para viabilizá-la. Os biólogos, aí falando de Yang Tong, na verdade o Grigita Bogdanov, ele falando, ó, os biólogos foram levados a calcular que a probabilidade de que 1 milhar de enzimas diferentes se aproximem de uma forma ordenada até formar uma célula viva, ao longo de muitos bilhões de anos, a probabilidade disso acontecer é da ordem de 10 elevado a 1000 contra 1. Ou seja, cara, não teria tempo para juntar isso. Nem os bilhões de anos daria. Então, ele vai por esse lado aí. O Bogdanov falando, nesse caso também foi uma lei, inscrita no próprio cerne da matéria, que permitiu o milagre. Os aminoácidos mais polares são espontaneamente atraídos por moléculas nitrogenadas, enquanto que os menos polares agregam-se a outras famílias, como a citosina. Assim nasceu o primeiro código genético, ao se aproximar de certos nucleotídeos. Nossos famosos aminoácidos elaboraram lentamente os planos de sua própria construção, depois dos instrumentos e materiais destinados a fabricá-los. Tomemos um exemplo entre outros. Para que a agregação de nucleotídeos conduzisse, por acaso, à elaboração de uma molécula de ARN utilizável, teria sido preciso que a natureza multiplicasse as apalpadelas as tentativas durante pelo menos 10 elevado a 15 anos. Ou seja, durante 100 mil vezes mais tempo que a idade total do nosso universo. Então, existe uma auto-organização. Já vem prefigurado de fábrica, entendeu? Essa auto-organização. Se é verdade que a evolução da matéria para a vida contém em si uma ordem, de que ordem se trata? Observe que se o acaso tende a destruir a ordem, a inteligência se manifesta no sentido contrário, pela organização das coisas, pela instalação de uma ordem a partir do caos. Conclui, portanto, a estarrecedora complexidade da vida que o próprio universo é inteligente, uma inteligência que transcende o que existe em nosso plano de realidade, ordenou a matéria que deu origem à vida. Porém, uma vez mais, qual é a natureza profunda dessa ordem, dessa inteligência perceptível em todas as dimensões do real? Então, ele está questionando essa questão do acaso aí. Outro ponto ali que ele fala também, por exemplo, você pega a questão da radiação, né? A metade dos átomos de rádio terá desaparecido, segundo o processo bem conhecido designado de desintegração radioativa. Existe um decaimento natural radioativo. Tá? Os físicos dizem que a meia-vida do rádio é de 1.600 anos, que é o tempo necessário para que metade dos átomos se desintegrem. Mas aí vem uma pergunta. A gente pode determinar quais átomos vão se desintegrar? A gente sabe que em 1.600 anos metade vai se desintegrar, certo? Mas a gente é capaz de dizer quais? Quais desses átomos? Bom, a despeito dos defensores do determinismo, nós não temos nenhum meio de saber por que determinado átomo se desintegra ao invés de outro. Podemos dizer quantos vão se desintegrar, mas somos incapazes de dizer quais. Nenhuma lei física permite descrever o processo que origina a seleção. A teoria quântica pode descrever com enorme precisão o comportamento de um grupo de partículas, mas quando se trata de uma partícula individual, ela só pode adiantar probabilidades. Esse argumento tem peso, mas não abala minha convicção. Yang Tong falando, até que ponto aquilo que nos parece aleatório num certo nível não se revela ordenado num nível superior. Voltando ao que dizíamos a propósito do acaso, tenho a impressão de que esse último não existe. O acaso não existe. O que chamamos de acaso é apenas nossa incapacidade de compreender um grau de ordem superior. Aí o Bogdanov diz assim, lembremos-nos de que a realidade inteira repousa sobre um pequeno número de constantes cosmológicas, menos de 15,
Trata-se da constante de gravitação, da velocidade da luz, do zero absoluto, a constante de Planck. Conhecemos o valor de cada uma dessas constantes com notável precisão. Ora, se uma só dessas constantes tivesse minimamente sido modificada, o universo que a gente conhece não seria como ele é hoje. Ou sequer poderia ter aparecido. Tomemos, por exemplo, a densidade inicial do universo. Se essa densidade tivesse se afastado minimamente do valor crítico, que era o seu desde 10 a menos 35 segundos após o Big Bang, o universo não teria existido. Então essa é a grande questão. Você tem constantes físicas, né, que bastava ser minimamente um desvio mínimo para que simplesmente o universo não existisse. E no caso da Terra aqui, também para que a vida não existisse aqui na Terra. A natureza elabora diretamente no caos as formas complicadas e altamente organizadas do vivente. Ao contrário do que ocorre com a matéria inanimada, o universo do vivente é caracterizado por uma ordem crescente, enquanto o universo físico caminha em direção a uma entropia cada vez mais elevada. O vivente percorre, de certo modo, a corrente contrária para criar cada vez mais ordem. Então parece que os seres vivos eles caminham no sentido de se organizarem. A matéria inanimada não, ela caminha no sentido da entropia. Então ele traça essa distinção aí entre os dois. Muito obrigado.